Guiné-Bissau, o PAIGC diz na deliberação do Comitê Central que não vai tolerar atentados aos direitos políticos. Na reunião realizada no último fim de semana para analisar a situação do Congresso, o partido pediu à Comissão Organizadora a criação de condições para o voto online dos delegados da diáspora, pediu aos candidatos à liderança para alinharem com os princípios e orientações dos órgãos do partido e à comunidade internacional para abandonar o silêncio e retomar o apoio ao fortalecimento das instituições. O PAIGC alertou que doravante não tolera mais nenhum atentado aos direitos políticos que lhe assistem. O alerta vem expresso nas deliberações da 5ª reunião extraordinária do Comitê Central, na qual condenou as sistemáticas obstruções que o regime tenta impor à realização do 10º Congresso, segundo disse, na capa de pretensos protestos judiciais, pondo em causa as conquistas democráticas até aqui alcançadas com o advento do multipartidarismo. O PAIGC, numa deliberação de 12 pontos, exortou a comunidade internacional a abandonar o seu silêncio e a retomar a sua vocação de apoio ao fortalecimento das instituições democráticas e a observância e respeito das leis nacionais, se manifestando perante a massiva e constante violação dos direitos e liberdades civis e políticos que têm ocorrido no país. A mesma comunidade internacional, o partido reafirmou a sua disponibilidade em continuar a colaborar no sentido de promover a preservação das conquistas democráticas já alcançadas e a plena edificação de um Estado de direito democrático na Guiné-Bissau. O PAIGC, segundo o documento, apelou o respeito à soberania nacional, a submissão aos órgãos superiores, nomeadamente à Assembleia Nacional Popular, toda e qualquer ação que envolva forças militares, seja do seu devido conhecimento e devida aprovação. O presidente da Célula Nacional de Tratamento da Informação Financeira da Guiné-Bissau questiona nunca ter havido uma condenação relacionada com crime de branqueamento de capitais no país, apesar dos casos serem visíveis na sociedade guineense. Uma questão levantada por Justino Sá no quadro do seminário sobre os riscos de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo na Guiné-Bissau. No quadro da implementação das recomendações do último relatório da avaliação mútua submetido ao país, no qual foram identificados os riscos de branqueamento de capital e financiamento de terrorismo na Guiné-Bissau, a Célula Nacional do Tratamento de Informação Financeira, CENTIF, reuniu os técnicos ligados ao setor para discutirem estratégias que visam a mitigação desse flagelo no país. O maior risco identificado em relação à Guiné-Bissau, temos o primeiro risco é a vulnerabilidade do país e não tem condições de fazer face a esse flagelo de luta contra o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. O jurista questionou ainda os motivos de até então não haver nenhuma condenação sobre o crime de branqueamento de capital na Guiné-Bissau. Quais são as razões fundamentais para que não haja responsabilização? Nunca houve alguma condenação sobre crime de branqueamento de capitais na Guiné-Bissau. Não é a falta dos elementos. Constatou-se que a Guiné-Bissau é um país do qual todos nós vimos que as pessoas, basta entrar, o Estado começa a ostentar as riquezas. Quais são as origens dessas riquezas? Isso pergunta-nos, intriga-nos a todos. Para o ministro das Finanças, o fato deve-se às dificuldades de implementação das leis no país. Para a execução das medidas de prevenção criminal previstas na lei, ainda se assiste a algumas dificuldades na implementação da legislação especial aplicável à entidade sujeita à declaração de operação suspeita. A Guiné-Bissau continua a ser considerada como um país vulnerável ao branqueamento de capital e ao financiamento de terrorismo. O Parlamento guineense chamou a atenção dos membros parlamentares da CDO sobre as decisões políticas a serem tomadas para a proteção das riquezas ambientais no espaço comunitário. Teve início na capital da Guiné-Bissau uma reunião da Comissão Mista da CDO sobre política ambiental e estratégia climática e ainda o processo da revisão bienal da agricultura e segurança alimentar e nutricional nos Estados-membros da comunidade. O Parlamento guineense chama a atenção aos deputados da sub-região sobre as decisões políticas a tomar
perante os cenários catastróficos que cotidianamente ameaçam a vida humana. Hoje, mais do que nunca, multiplicam-se os ensinamentos que apontam no sentido da necessidade de maior equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e social e a preservação do nosso ecossistema, na linha de intervenção enquadradas nos projetos de apoio à transição agroecológica e da promoção da agricultura inteligente face ao clima. A cidade de Bissau acolheu a reunião deslocalizada da Comissão Mista da 5ª Legislatura do Parlamento da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. Os parlamentares da CDAO vão debruçar sobre a política ambiental e estratégia climática e o processo da revisão bienal da agricultura e segurança alimentar e nutricional dos Estados-membros da comunidade. Ces questions constituent des défis dont les conséquences pèsent lourd sur la vie et le bien-être de nos populations. Les perturbations liées au changement des effets climatiques impactent directement notre environnement et la sécurité alimentaire. Elles se traduisent entre autres par la disparition des terres agricoles et son corollaire de conflits entre agriculteurs et éleveurs, ainsi que la réduction des productions vivrières qui contribuent largement à la sécurité alimentaire régionale. A África subsaariana, em que se inserem os 15 países da CDAO, é particularmente vulnerável às forças das alterações climáticas. Está suspensa a greve nos transportes públicos da Guiné-Bissau, decretada para 5 dias e que começou esta segunda-feira. Segundo a Federação das Associações dos Motoristas Guineenses, foi decidido dar uma vez mais o benefício da dúvida ao governo por ter ordenado a suspensão das operações das forças policiais nas estradas por um período de 60 dias. Os transportadores deixaram cair uma exigência, a demissão do Diretor-Geral de Viação e Transportes Terrestres, André Deuna, a quem acusam de desorganizar o setor dos transportes. Os hospitais da Guiné-Bissau, Simão Mendes, Militar, o Hospital de Comura, a Clínica de Bor e os hospitais do interior receberam aparelhos ventiladores e anestésicos para reforçarem os serviços de tratamento de doenças respiratórias. O nativo é de um guineense, um estudante de mestrado em Odontologia, no Brasil, que decidiu, no período crítico da Covid-19, solicitar apoios a 4 organizações não governamentais para ajudar os hospitais da Guiné-Bissau. Os materiais chegaram ao cuidado do Hospital Militar, que fez a entrega aos responsáveis dos hospitais, por ele identificado. Como militar, não é que pensa na Força Armada só, pensa na Guiné-Bissau nesse todo, e vale a pena pegar, manda para alguns hospitais que estão usando oxigênio para fazer tratamento nesses hospitais. Material se caiu pouco, mas vale a pena fazer um gesto de solidariedade com o país, mesmo que pouco, se calhar, por salvar a vida. É um gesto nobre, para nós demonstra o espírito da solidariedade entre os hospitais, o que é extremamente importante, o país precisa, os hospitais em particular, sobretudo num período, normalmente esse período de mês de agosto e setembro é um período um bocadinho complicado e esse material veio no momento ideal porque os hospitais precisam.